Esdras capítulo 4 é uma passagem que trata das dificuldades enfrentadas pelos judeus no retorno do exílio para reconstruir o templo em Jerusalém. Esse capítulo revela os obstáculos e a oposição que o povo de Deus enfrentou de inimigos locais e de autoridades superiores. O capítulo começa com os adversários de Judá e Benjamim, ouvindo que os exilados estavam reconstruindo o templo para o Senhor, o Deus de Israel. Esses inimigos se aproximam de Zorobabel e dos chefes das famílias e oferecem ajuda na construção, alegando que eles também adoram o Deus de Israel e têm sacrificado a ele desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que os trouxe para ali. No entanto, Zorobabel, Jesua e os demais líderes de Israel recusam essa oferta, afirmando que a construção do templo é uma tarefa que eles devem realizar sozinhos, conforme o decreto de Ciro, rei da Pérsia. A rejeição dos samaritanos leva a uma série de ações hostis contra os judeus. Esses adversários desanimam o povo de Judá e aterrorizam os trabalhadores, tentando frustrar seus planos. Eles contratam conselheiros para agir contra os judeus e para frustrar seus propósitos durante todo o reinado de Ciro e até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O texto menciona especificamente a oposição durante o reinado de Assuero, provavelmente identificado como Xerxes, quando os inimigos de Judá escrevem acusações contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Durante o reinado de Artaxerxes, uma nova carta de acusação é enviada contra Jerusalém. Essa carta, escrita em aramaico e traduzida, acusa os judeus de reconstruir uma cidade rebelde e má, completando suas muralhas e consertando seus fundamentos. Os inimigos argumentam que se a cidade for reconstruída e as muralhas completadas, os judeus não pagarão tributos, impostos ou pedágio, causando prejuízo aos reis. Eles advertem que a reconstrução de Jerusalém trará danos ao império. Os escribas locais, que representam os interesses dos inimigos, declaram que, ao consultar os registros históricos, encontram que Jerusalém sempre foi uma cidade rebelde, causando problemas aos reis e províncias. Essa acusação convence o rei Artaxerxes a emitir um decreto para cessar a construção até nova ordem. Ele ordena que a obra seja interrompida e que a cidade não seja reconstruída até que ele determine. Os adversários judeus imediatamente vão a Jerusalém e usam força e intimidação para fazer cessar a obra. A construção do templo é interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Para entender melhor esse capítulo, é importante considerar o contexto histórico e os costumes da época. Os judeus estavam retornando do exílio babilônico, um período que durou cerca de 70 anos. Esse retorno foi permitido pelo decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que autorizou os judeus a retornarem a Jerusalém e reconstruírem seu templo. A reconstrução do templo era um projeto significativo, simbolizando não apenas a restauração física, mas também a espiritual do povo de Deus. Os samaritanos mencionados no capítulo eram descendentes dos colonos que os assírios trouxeram para a região após a conquista do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C. Esses colonos misturaram-se com a população local e adotaram uma forma sincretista de adoração, que incluía elementos do culto ao Deus de Israel. No entanto, os judeus que retornaram do exílio consideravam essa forma de adoração ilegítima e recusavam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo. A recusa de ajuda por parte dos judeus levou a uma hostilidade persistente. A oposição não foi apenas local, mas também se estendeu até as autoridades superiores do Império Persa. Esse tipo de interferência e a contratação de conselheiros contra os judeus indicam que havia uma rede bem organizada de adversários que usavam todos os meios possíveis para impedir a reconstrução. A estratégia de enviar cartas de acusação ao rei persa era uma prática comum na diplomacia e política da época. Essas cartas geralmente enfatizavam a lealdade ao rei e alertavam para possíveis rebeliões e perdas financeiras, que eram preocupações sérias para qualquer monarca. A carta enviada durante o reinado de Artaxerxes é particularmente detalhada em suas acusações e utiliza registros históricos para reforçar a narrativa de Jerusalém como uma cidade rebelde. A resposta de Artaxerxes, ordenando a cessação da obra, reflete a política dos reis persas de manter a ordem e a estabilidade em suas províncias. Qualquer sinal de deslealdade ou potencial rebelião era tratado com severidade para evitar a disseminação de revoltas. Os métodos de intimidação e uso de força pelos adversários para interromper a construção do templo
mostram a seriedade com que esses conflitos locais eram tratados. A obra ficou parada até o segundo ano de Dário, rei da Pérsia, quando um novo período de apoio e renovação começou, como veremos nos capítulos seguintes. Durante esse período, os judeus enfrentavam não apenas oposição externa, mas também desafios internos, como a desmotivação e o desânimo entre os trabalhadores. A liderança de Zorobabel e Jesua foi crucial para manter o foco e a determinação na realização da obra, apesar das adversidades. A persistência e a fé desses líderes serviram de inspiração para o povo continuar a confiar na promessa de Deus e na possibilidade de restaurar seu local de adoração. Essa narrativa de Esdras capítulo 4 não é apenas uma história de conflito, mas também um testemunho da perseverança e fé do povo de Deus em meio a dificuldades. A reconstrução do templo era vista como um ato de obediência e devoção a Deus, e cada desafio enfrentado e superado reforçava a identidade e a fé dos judeus. A oposição descrita no capítulo 4 de Esdras também destaca a importância da unidade e da liderança no enfrentamento de crises. Zorobabel e Jesua exemplificam líderes que não se deixam intimidar facilmente e que mantêm o foco na missão que acreditam ter sido dada por Deus. Essa determinação e resiliência são essenciais para qualquer empreendimento que envolva grandes desafios e resistência. Finalmente, a intervenção divina é um tema implícito em todo o capítulo. Embora os inimigos pareçam ter sucesso temporário em interromper a construção, o povo de Deus confia que sua missão é divinamente ordenada. Esse capítulo prepara o terreno para a intervenção de Deus nos eventos subsequentes, quando ele mova corações e situações para permitir a continuidade e a conclusão da obra. Ao analisar esse capítulo, é claro que a narrativa de Esdras, capítulo 4, é rica em detalhes históricos e teológicos, oferecendo lições valiosas sobre perseverança, liderança, fé e a soberania de Deus em meio a adversidades.